Saudações em Cristo! Em sua última assembleia, a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil optou pela criação do Dia do Batista Regular. Essa data é uma data muito importante e ela tem como propósito nos agregar, lembrar a nossa doutrina, lembrar a nossa história, ponderar a respeito dos valores que nos organizam como grupo e têm nos unido ao longo dos anos aqui no Brasil. E como parte dessa comemoração, a nossa Assembleia, a diretoria, decidiu pela criação de um vídeo promocional, em que nós olhamos um pouco a nossa história. Então eu convido você a participar conosco dessa caminhada, observando a história do movimento Batista Regular e a maneira pela qual Deus tem nos guiado ao longo desses anos. Que Deus te abençoe. A reação mais poderosa ao movimento liberal foi o chamado fundamentalismo. O fundamentalismo surgiu através de uma publicação em 1910, que traduzido para a língua portuguesa seria mais ou menos os Fundamentos em Defesa da Verdade. E essa obra ela foi publicada originalmente em 13 volumes. E o objetivo era difundir essa obra pelos Estados Unidos, fazer com que cada cópia chegasse nas mãos dos pastores, para que eles tivessem um retorno à ortodoxia bíblica. Basicamente, o fundamentalismo afirmava tudo aquilo que os liberais haviam negado. Eles estabeleciam a inerrância, a inspiração das Escrituras, o nascimento sobrenatural do Senhor Jesus, a sua vida sem pecado, a sua morte expiatória, a sua ressurreição corporal por nossa justificação. Então essa obra ela se espalhou pelos Estados Unidos e foi o primeiro movimento de defesa da verdade com o objetivo de trazer a fé cristã verdadeira, a pregação pública e expositiva das Escrituras de volta para as igrejas. E é nesse momento em que a expressão fundamentalista começa a ser utilizada para designar um conjunto de doutrinas. Doutrinas fundamentais, doutrinas basilares, que quando negadas, elas destroem a fé cristã. O fundamentalista considera que toda doutrina é importante, mas há doutrinas que são tão importantes que elas chegam ao ponto de definir se alguém é cristão ou não é. Então os fundamentalistas eles surgiram com essa mentalidade de que eles precisavam trazer a fé cristã de volta ao seu eixo bíblico com toda a ortodoxia verdadeira. E esse movimento chegou aos batistas. Em 1923 foi formada a União Bíblica. A União Bíblica tinha como objetivo fortalecer o fundamentalismo dentro da denominação batista e ao mesmo tempo formar um quórum para que os liberais fossem expulsos do meio dos batistas. E eles se fortaleceram, promoveram diversas conferências pelos Estados Unidos, pregando a boa e verdadeira doutrina, mas infelizmente os esforços da União Bíblica não foram suficientes para trazer novamente a ortodoxia aos batistas do norte. E por essa razão, depois de muitas e muitas tentativas, esses batistas resolveram se separar da denominação batista do norte. E em 1932, 34 igrejas formaram a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares. Como disse, isso foi no ano de 1932. E em 1935, nós temos a chegada do primeiro batista regular missionário no Brasil, o conhecido seu Eduardo, o Eduardo McLean. E ele veio para o Brasil, passou pela cidade de Salvador e iniciou o seu ministério numa cidade chamada Juazeiro do Norte, no Ceará. E foi ali, através de muita perseguição, que o nosso movimento começou a ganhar forma. Logo depois, vários missionários chegaram se espalhando pelo Brasil, fundando seminários, fundando escolas, pregando o bom evangelho, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com uma ênfase muito grande em santidade pessoal, separação do mundo, evangelização, missões, fundação de seminários.
Em 1953, nós temos a fundação da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, uma entidade nacional que visa juntar, unir todos os batistas regulares que fazem parte dessa nação. Nós temos também a fundação da Editora Batista Regular, com o objetivo de trazer uma literatura de cunho fundamentalista bíblico e várias instituições, seminários, escolas, tudo isso para a promoção do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nesse ponto seja importante a gente responder a seguinte questão: o que significa ser batista regular? Então eu quero dividir a minha resposta em duas partes. Antes de qualquer coisa, nós somos batistas. Os batistas são um grupo, eles são um povo. Os batistas não têm um fundador, eles sempre foram uma comunidade. Ela aparece organizada no século XVI, na Inglaterra, e ela é diferente das igrejas da Reforma. A entidade batista defende o batismo por imersão, o batismo apenas de crentes, a igreja composta de pessoas regeneradas, a igreja como uma comunidade local, não estatal. Isso inclui a separação de igreja e Estado, a liberdade de filosofia e uma visão bíblica da ceia do Senhor e do batismo como elementos simbólicos e não sacramentais, como afirmaram os reformadores. Então, antes de tudo, nós somos batistas. Os batistas sempre defenderam isso. Essa é a nossa teologia. Mas também nós somos regulares. E essa palavra é uma palavra muito mal compreendida. A palavra regular significa conforme a regra. E a regra se refere às Sagradas Escrituras. Nós somos apegados às Escrituras. E quando falamos isso, nós estamos dizendo, em primeiro lugar, que nós não somos liberais. Nós cremos na inspiração, na inerrância, no nascimento do Senhor Jesus Cristo como algo sobrenatural na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição pelos nossos pecados. Nós cremos na separação do mundo, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós mantemos os elementos comuns da igreja, o culto simples, centrado na pessoa de Cristo, com ênfase na pregação. Isso tem caracterizado a identidade dos batistas regulares ao longo dessas décadas. Mas além disso, ser regular significa ser fundamentalista. Ser fundamentalista significa sustentar os fundamentos. Significa abraçar com toda a nossa força aquelas doutrinas que são vitais para a fé cristã. Nós cremos na Sagrada Escritura como inspirada, nós cremos na revelação de Deus, nós cremos no sobrenatural, nós cremos que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele viveu sem cometer nenhum pecado, que Ele morreu uma morte substitutiva, que Ele ressuscitou por nossa justificação. E os regulares sempre defenderam, eles sempre pregaram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os regulares têm sido marcados por uma ênfase na santificação, na separação do mundo, de tudo aquilo que insulta a majestade do nosso Senhor. E esse é o objetivo da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil: congregar o nosso povo, juntar o nosso grupo. Antes de tudo, vamos agradecer a Deus pela nossa existência, por quem somos, por tudo que recebemos, por aqueles que vieram, que colocaram os fundamentos dos quais nós estamos construindo hoje. Vamos lembrar também que nós somos um povo, que nós precisamos estar unidos, que precisamos nos aproximar, interagir, juntar esforços para evangelizar, formar obreiros, fazer missões nacionais, internacionais. Nós podemos fazer muito pela causa do Evangelho. Há muitos modos pelos quais nós podemos glorificar o nome do nosso Deus sendo batistas regulares. Eu também estimulo você a olhar mais a nossa doutrina, conhecer um pouco a nossa história, ler os distintivos dos batistas regulares, ler o livro Que Povo é Esse? História dos Batistas Regulares do Brasil. E eu tenho certeza que através de toda essa união, desse conhecimento, nós vamos crescer na graça do Senhor. E Deus, do alto dos céus, vai olhar para o nosso grupo e Ele vai nos abençoar, Ele vai se alegrar ao nos ver como povo unido, santo
e justo na sua presença. Que Deus te abençoe, até a próxima e que Deus nos abençoe como Grupo Batista Regular.